Rute, capítulo 1. Ora, aconteceu nos dias em que os juízes administravam a justiça que houve fome no país. E um homem passou a ir de Belém de Judá para residir como forasteiro nos campos de Moabe, ele com sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome de sua esposa era Noemi. E os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efratitas de Belém de Judá. Por fim chegaram aos campos de Moabe e permaneceram ali. Com o tempo morreu Elimeleque, esposo de Noemi, de modo que restou ela com os seus 2 filhos. Mais tarde, os homens tomaram para si esposas, mulheres moabitas. O nome de uma era Orpa, e o nome da outra era Rute, e ficaram morando ali por cerca de 10 anos. Com o tempo morreram também os 2, Malom e Quilion, de modo que restou a mulher sem os seus 2 filhos e sem o seu esposo. E ela passou a levantar-se, junto com as suas noras, e a voltar dos campos de Moabe, pois tinha ouvido, no campo de Moabe, que Jeová voltara a sua atenção para seu povo, dando-lhes pão. E ela foi sair do lugar em que havia ficado, e com ela ambas as suas noras, e seguiram andando pela estrada para voltar à terra de Judá. Por fim, Noemi disse a ambas as suas noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. Que Jeová use de benevolência para convosco, assim como vós usastes de benevolência para com os homens agora já mortos, e para comigo. Que Jeová vos dê uma dádiva, e achai deveras um lugar de descanso, cada uma na casa de seu esposo. Então as beijou, e elas começaram a levantar as suas vozes e a chorar. E diziam-lhe: Não, mas voltaremos contigo ao teu povo. Noemi disse, porém: Voltai, minhas filhas. Por que devíeis ir comigo? Acaso tenho ainda filhos nas minhas entranhas, e teriam de tornar-se eles os vossos maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois fiquei velha demais para vir a pertencer a um esposo. Se eu dissesse que também tenho esperança de certamente vir a ser hoje de noite de um esposo, e também de certamente dar à luz filhos, ficaríeis esperando por eles até crescerem? Manter-vos-íeis isoladas para eles, para não virdes a ser de algum esposo? Não, minhas filhas, pois é muito amargo para mim, por vossa causa, que a mão de Jeová tenha saído contra mim. A isso levantaram as suas vozes e choraram de novo, após o que Orpa beijou a sua sogra. Quanto a Rute, apegou-se a ela. Por isso ela disse: Eis que a tua cunhada enviuvada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta com a tua cunhada enviuvada. E Rute passou a dizer: Não instes comigo para te abandonar, para recuar de te acompanhar. Pois, aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pernoitares, pernoitarei eu. Teu povo será o meu povo, e teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei enterrada. Assim me faça Jeová, e assim lhe acrescente mais, se outra coisa senão a morte fizer separação entre mim e ti. Quando via que se obstinava em ir com ela, então deixou de falar com ela. E ambas seguiram adiante até que chegaram a Belém. E sucedeu que, assim que chegaram a Belém, toda a cidade ficou alvoroçada por causa delas. E as mulheres diziam: É esta Noemi? E ela dizia às mulheres: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, pois o Todo-Poderoso o fez muito amargo para mim. Eu estava cheia quando fui,
e é de mãos vazias que Jeová me fez voltar. Por que me devíeis chamar Noemi, quando foi Jeová quem me humilhou e o Todo-Poderoso quem me causou a calamidade? Assim retornou Noemi, estando com ela Rute, a Moabita, sua nora, quando voltou dos campos de Moabe, e elas chegaram a Belém no início da cega da cevada. Capítulo 2. Ora, Noemi tinha um parente de seu esposo, homem poderoso em riqueza, da família de Elimeleque, e seu nome era Boaz. Após um tempo, Rute, a Moabita, disse a Noemi: Por favor, deixa-me ir ao campo e respigar entre as gavelas de espigas, seguindo aquele aos olhos de quem eu achar favor. Disse-lhe, portanto: Vai, minha filha. Ela foi então, e entrou no campo e começou a respigar atrás dos ceifeiros. Assim, por acaso, veio parar no pedaço de campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que veio Boaz de Belém e passou a dizer aos seus ceifeiros: Jeová seja convosco. Eles, por sua vez, diziam-lhe: Jeová te abençoe. Pouco depois, Boaz disse ao moço que fora posto sobre os ceifeiros: A quem pertence esta moça? Respondeu então o moço que fora posto sobre os ceifeiros e disse: A moça é moabita, que voltou com Noemi do campo de Moabe. Ela disse, pois: Por favor, deixa-me respigar, e hei de ajuntar entre os molhos de espigas cortadas, atrás dos ceifeiros. De modo que entrou e se manteve de pé desde aquela hora da manhã, até que se assentou agora mesmo na casa por um pouquinho. Depois, Boaz disse a Rute: Ouviste, não é verdade, minha filha? Não te vás embora para respigar em outro campo, nem tampouco deves passar deste lugar, e assim te deves manter perto das minhas moças. Fixa os teus olhos no campo que ceifarem, e tens de ir com elas. Não ordenei aos moços que não te tocassem? Quando tiveres sede, então terás de ir aos vasos e beber do que os moços tirarem. Em vista disso, ela se lançou com a face por terra e curvou-se para a terra, e disse-lhe: Como é que tenho achado favor aos teus olhos de modo a ser notada, sendo eu estrangeira? Então respondeu Boaz e lhe disse: Relatou-se-me plenamente tudo o que fizeste por tua sogra, depois da morte de teu esposo, e como passaste a deixar teu pai e tua mãe, e a terra de tua parentela, e a ir a um povo que antes não conhecias. Jeová recompense teu modo de agir, e haja para ti um salário perfeito da parte de Jeová, o Deus de Israel, debaixo de cujas asas vieste refugiar-te. A isso ela disse: Ache eu favor aos teus olhos, meu senhor, visto que me consolaste e porque falaste tranquilizadoramente a tua serva, embora eu mesma não seja como uma das tuas servas. E Boaz passou a dizer-lhe na hora da refeição: Aproxima-te, e tens de comer do pão e mergulhar teu pedaço no vinagre. Portanto, ela se sentou junto aos ceifeiros, e ele lhe estendia grãos torrados, e ela comia, de modo que se fartou e ainda lhe sobrou. Então se levantou para respigar. Boaz ordenou então aos seus moços, dizendo: Deixai-a respigar também entre os molhos de espigas cortadas, e não deveis molestá-la. E deveis com efeito arrancar das gavelas algumas para ela, e tendes de deixá-las atrás, para que ela as respigue, e não deveis censurá-la. E ela continuou a respigar no campo até a noitinha, malhando depois o que tinha respigado, e veio a ser aproximadamente um efa de cevada. Então o levantou e entrou na cidade, e sua sogra chegou a ver o que tinha respigado. Após isso tirou e lhe deu o que lhe sobrara da comida, depois de se fartar. Sua sogra lhe disse então: Onde respigaste hoje e onde trabalhaste? Torne-se bendito aquele que reparou em ti. Ela contou, pois, à sua sogra com quem tinha trabalhado,
E prosseguiu, dizendo: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele por Jeová, que não abandonou a sua benevolência para com os vivos e os mortos. E Noemi prosseguiu, dizendo-lhe: O homem é aparentado conosco. Ele é um dos nossos resgatadores. Então disse Rute a Moabita: Ele me disse também: Deves ficar perto da gente moça que são meus, até que tenham terminado toda a cega que me pertence. Noemi disse, pois, a Rute, sua nora: É melhor, minha filha, que saias com as moças dele, para que não te importunem em outro campo. E ela continuou a manter-se perto das moças de Boaz, respigando até que chegou ao fim a cega da cevada e a cega do trigo. E ela morava com a sua sogra. Capítulo 3. Noemi, sua sogra, disse-lhe então: Minha filha, não devia eu procurar-te um lugar de descanso para que te vá bem? E agora, não é Boaz, com cujas moças ficaste, um parente nosso? Eis que hoje à noite estará joeirando cevada na eira. E tens de lavar-te e esfregar-te com óleo, e tens de pôr sobre ti as tuas capas e descer a eira. Não te des a conhecer ao homem até que tenha terminado de comer e de beber. E deve dar-se que, quando ele se deitar, então tens de notar o lugar onde se deitou, e tens de vir e descobrir-lhe os pés, e tens de deitar-te, e ele, da sua parte, te declarará o que deves fazer. Então ela lhe disse: Farei tudo o que me disseres. E ela passou a descer a eira e a fazer segundo tudo o que a sua sogra lhe mandara. Entrementes, Boaz comia e bebia, e seu coração se sentia bem. Então foi deitar-se na extremidade do monte de cereais. Depois ela veio ocultamente e lhe descobriu os pés, e deitou-se. E sucedeu, à meia-noite, que o homem começou a tremer. Inclinou-se, pois, para a frente, e eis que havia uma mulher deitada aos seus pés. Então ele disse: Quem és? Ela disse, por sua vez: Sou Rute, tua escrava, e tens de estender a tua aba sobre a tua escrava, visto que és resgatador. A isso ele disse: Que Jeová te abençoe, minha filha. Expressaste a tua benevolência melhor no último caso do que no primeiro, não indo atrás dos jovens, quer o de condição humilde, quer o rico. E agora, minha filha, não tenhas medo. Farei para ti tudo o que disseres, pois todos no portão do meu povo se apercebem de que és uma mulher de bem. E agora, embora de fato eu seja resgatador, há um resgatador de parentesco mais chegado do que eu. Pernoita aqui, e de manhã terá de acontecer que, se ele te resgatar, muito bem, seja ele quem resgata. Mas, se ele não se agradar em resgatar-te, então eu te resgatarei, eu mesmo, tão certo como Jeová vive. Fica deitada até amanhã. E ela ficou deitada aos seus pés até amanhã, e então se levantou, antes de se poder reconhecer um ao outro. Ele disse então: Não se saiba que uma mulher veio à eira. E prosseguiu, dizendo: Traze a manta que tens sobre ti e segura-a aberta. Assim, ela a segurou aberta, e ele passou a medir 6 medidas de cevada e a pô-la sobre ela, entrando ele depois na cidade. E ela foi ter com a sua sogra, que lhe disse então: Quem és, minha filha? Por conseguinte, ela lhe contou tudo o que o homem lhe havia feito. E prosseguiu, dizendo: Deu-me estas 6 medidas de cevada, pois me disse: Não vás de mãos vazias à tua sogra. A isso ela disse: Fica sentada, minha filha, até que saibas como o assunto se resolverá, pois o homem não terá sossego a menos que leve o assunto ainda hoje a término.
Capítulo 4. Quanto a Boaz, subiu até o portão e começou a ficar sentado ali. E eis que passava o resgatador que Boaz havia mencionado. Então ele disse: Desvia-te para cá, senta-te aqui, fulano. Por isso se desviou e se sentou. Depois tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Sentai-vos aqui. Sentaram-se, pois. Ele disse então ao resgatador: O pedaço de campo que pertencia ao nosso irmão Elimeleque tem de ser vendido por Noemi, que voltou do campo de Moabe. Quanto a mim, pensei que devia revelá-lo a ti, dizendo: Compra-o diante dos habitantes e dos anciãos do meu povo. Se o resgatares, resgata-o. Mas se não o resgatares, informa-me, para que eu saiba, pois não há senão tu para fazer o resgate, e eu venho depois de ti. A isso ele disse: Serei eu quem o resgatará. Boaz disse então: No dia em que comprares o campo da mão de Noemi, tens de comprá-lo também de Rute, a moabita, esposa do morto, para fazer que o nome do morto se levante sobre a sua herança. A isso disse o resgatador: Não posso resgatá-lo para mim, para que eu não arruíne a minha própria herança. Resgata-o para ti com o meu direito de resgate, porque eu não posso resgatá-lo. Ora, era o seguinte o costume de outrora em Israel quanto ao direito de resgate e quanto à troca, para se ratificar toda sorte de coisa. O homem tinha de remover a sua sandália e dá-la ao seu próximo, e esta era a atestação em Israel. Portanto, quando o resgatador disse a Boaz: Compra-o para ti mesmo, ele passou a remover a sua sandália. Boaz disse então aos anciãos e a todo o povo: Vós sois hoje testemunhas de que deveras compro da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e tudo o que pertencia a Quilion e a Malom. E também Rute, a moabita, esposa de Malom, compro deveras para mim como esposa, a fim de fazer que se levante o nome do morto sobre a sua herança, e para que o nome do morto não seja decepado dentre os seus irmãos e dentre o portão deste lugar. Vós sois hoje testemunhas. Em vista disso, todo o povo que havia no portão e os anciãos disseram: Testemunhas. Conceda Jeová a esposa que entra na tua casa ser igual a Raquel e igual a Leia, ambas as quais construíram a casa de Israel. E mostra-te digno em Efrata, e ganha fama em Belém. E torne-se a tua casa igual à casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, da descendência que Jeová te dará desta moça. Concordemente, Boaz tomou Rute, e ela se tornou sua esposa, e ele teve relações com ela. Assim, Jeová concedeu-lhe conceber, e ela deu à luz um filho. E as mulheres começaram a dizer a Noemi: Bendito seja Jeová, que hoje não deixou que te faltasse um resgatador, para que seu nome seja proclamado em Israel. E ele se tornou restaurador da tua alma e aquele que nutre a tua velhice, porque a tua nora, que deveras te ama, que é para ti melhor do que 7 filhos, deu-o à luz. E Noemi passou a tomar o menino e a pô-lo no seu regaço, e ela veio a ser a sua aia. Então as vizinhas deram-lhe um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E começaram a chamá-lo pelo nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Ora, estas são as gerações de Pérez. Pérez tornou-se pai de Esrom, e Esrom tornou-se pai de Rão, e Rão tornou-se pai de Aminadab, e Aminadab tornou-se pai de Nazom, e Nazom tornou-se pai de Salmão, e Salmão tornou-se pai de Boaz, e Boaz tornou-se pai de Obed, e Obed tornou-se pai de Jessé, e Jessé tornou-se pai de Davi.